Olá, queridos, muito boa noite a todos os irmãos. Nós estamos aqui, dando início à nossa segunda live de Frente para a Luz. E para a gente é um prazer muito grande tê-los em nossa live. Pedimos nessa noite que você já esteja compartilhando, deixa aí o seu like, o seu amei, coraçãozinho. Já vai compartilhando a nossa live aí, abrindo sala de vídeo, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa nossa live. Nessa noite nós estamos ao vivo e os irmãos sabem, que nessa nova era, nesse novo normal, alguns imprevistos acontecem. Então, por isso a gente está um pouquinho atrasado no início, mas vai dar tudo certo. O nosso Deus está no controle, as nossas conexões se estabilizaram e permanecerão assim, se Deus quiser, e a gente vai conseguir aí dar prosseguimento na nossa live. Então, queridos, não se esqueçam, já deixa aí o seu joinha, já compartilha com seus amigos, porque nessa noite a gente vai falar sobre um tema muito importante. Nós falaremos nessa noite sobre o nosso tema dessa noite quando o sofrimento se transforma em doença. Nós sabemos, que o nosso país e o mundo inteiro tem sofrido por conta dessas doenças emocionais. E muitos de nós, muitos familiares, muitos amigos, pessoas próximas a nós, têm passado por vários problemas, têm permitido que esse sofrimento, em muitos casos, se transforme em doença. Então, hoje a gente está aqui, com a presença dos nossos queridos convidados, estarão compartilhando com a gente um pouquinho de suas experiências. Nós temos a nossa psicóloga, irmã Kênia, membro da IBNJ, tem nos auxiliado aí, ofertando ao Senhor a sua vida, a sua profissão, e assim abençoando vidas. O nosso querido pastor Mateus, que também tem auxiliado. É importante, queridos, sabermos que no mês de setembro, convencionou-se de forma mais contundente falarmos, sobre o Setembro Amarelo, que é desde 2014, no mês de setembro, nós tratamos como o mês de Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Não quer dizer que só em setembro, que esse tema é tratado, mas nós entendemos que precisamos conhecer, quanto mais informação tivermos sobre esse tema, mais nós podemos auxiliar pessoas, mais nós podemos evitar essas doenças emocionais. Então, não se esqueça, convida aí seus familiares para assistir conosco, compartilha aí com seus amigos e vamos aprender cada vez mais, trazer luz sobre esse tema, deixar de lado toda a mística, todo preconceito, para que nós possamos ser cuidados, ser tratados pelo Senhor e viver uma vida plena, porque como sempre falamos e reforço nessa noite, o nosso Deus, Ele preparou para nós uma vida plena. O desejo do nosso Deus é que vivamos 100% bem, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Então, nós precisamos conhecer, nos tratarmos e assim dar prosseguimento. Eu trago para os irmãos uma informação que, infelizmente, veio a calhar que nesse final de semana, infelizmente, nós perdemos 2 vidas no sábado, vítimas do suicídio. Aqui na minha cidade, Rio das Ostras, em menos de 15 dias, já são 3 vítimas para o suicídio que temos conhecimento. Então, queridos, esse tema é muito sério. É muito importante conhecermos, é muito importante nós sabermos quando esse sofrimento se transforma em doença para não chegarmos a esse ponto, E para também ajudarmos aquelas pessoas que amamos, que estão próximas de nós, a não chegarem a esse ponto. Então, o nosso país, por ano, no Brasil, tem aproximadamente 12 mil suicídios por ano. E são mais de 1 milhão no mundo inteiro. Então, é um tema muito sério. Se envolva, esteja atento às pessoas que estão à sua volta, esteja observando esses detalhes, e nós vamos, nessa noite, aprender mais com a nossa irmã psicóloga, irmã Kênia,
mas também o pastor Mateus aqui, como representante do reino do Senhor nessa terra, e nós ouviremos mais um pouquinho sobre esse tema e também aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Vou pedir os queridos para se apresentarem. Eu confesso, peço desculpa aos queridos, mas eu esqueci de me apresentar, mas é assim mesmo, irmãos. Eu me chamo Tamires, né? Sou bacharel em teologia, estou na IBNJ hoje atuando com o Ministério de Educação Cristã, juntamente com meu esposo, pastor William, pastor auxiliar da IBNJ, juntamente com o pastor Mateus, estamos ali, né, atuando com o Ministério de Educação Cristã. Agora eu vou pedir os irmãos para se apresentarem, irmã Kênia. Então, eu também estou ali atuando na igreja IBNJ, sou bacharel em psicologia, trabalho ali também com social da nossa igreja IBNJ. Pastor Mateus? Então, né, para quem não me conhece, e para quem me conhece também, como não muda, me chamo Mateus, sou pastor ali na Igreja Batista Nova Jerusalém, conhecida como IBNJ. É um prazer poder participar aqui com vocês e aprender com vocês e tentar contribuir com alguma coisa. Ótimo. O tema do nosso mês, o versículo base do nosso mês é: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Que você esteja de frente para a luz, porque nós entendemos que somente de frente para a luz nós conseguimos combater todos os nossos problemas, todas as nossas doenças e todas as nossas debilidades emocionais. Então, esteja de frente para a luz e vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Vou pedir ao pastor Mateus para estar orando, entregando ao Senhor esse nosso culto, essa nossa live, e que o Senhor fale também ao nosso coração. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos, ainda que distantes, mas presentes em torno da Tua palavra, que tudo que viermos a falar aqui, Deus, possa trazer alívio, refrigério, cura, e que aqueles que nos ouvem nesse exato momento, ou que nos ouvirão em outro momento, um momento posterior a esse, Deus, que eles possam ser edificados pela Tua palavra, que eles possam entender, Deus, que de fato Tu és a verdade que nos liberta de todo e qualquer tipo de opressão, de todo e qualquer tipo de sofrimento. Mas que, antes de tudo, Tu és um Deus sofredor, um Deus que se identifica com as nossas dores, que é tão humano quanto cada um de nós e, por isso, não tem nenhum tipo de preconceito ou barreira de falar, de tratar e de lidar com as nossas debilidades e fraquezas. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, uma das dúvidas, né, que o nosso povo tem enfrentado hoje em dia é saber quando, né, esse sofrimento ele se transforma em doença. Então, para falarmos mais profundamente sobre esse tema, eu vou pedir à irmã Kênia. A irmã Kênia está com a palavra, né, pode começar a discorrer sobre esse assunto e trazendo luz, né, trazendo essas verdades, esses ensinamentos, para que todos nós possamos identificar e não nos afundarmos nesse sofrimento profundo e chegarmos aí a uma doença, uma depressão ou outras mais. É minha fala agora, gente? Isso. Pode ao vivo. Então, é sempre um friozinho na barriga, mas eu gostaria de até trazer um versículo base, porque eu sempre falo, a Bíblia, ela tem toda a teoria da psicologia, né? Então, qual foi a fonte, qual foi a referência bibliográfica? Eu pesquisei lá em Provérbios 17, 22, que diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá até a secar os ossos. Então, esse versículo, ele caiu como uma luva. Então, quando a pergunta é quando o sofrimento se torna uma doença? Começa, então, aí, né, a Bíblia, o versículo, ele diz, através do seu pensamento, né, o seu coração. Aí, primeiro, eu preciso explicar o que vem a ser essa doença psicossomática.
Os termos na psicologia é doença psicossomática. É quando algo não vai bem, né, no seu corpo e na sua alma, no dia a dia, e isso acaba gerando consequências. Aí vem todas as doenças psicossomáticas, né? A hipertensão, de diabetes, mas algo não está indo bem na sua alma. E aqui no versículo ele diz: o seu coração, quando ele está alegre, ele é um remédio. Mas se o seu coração não estiver bem, se vier essa tristeza, você está absorvendo para você mesmo o espírito abatido. Mas logo à frente também, eu preciso pontuar, né? A maior parte do nosso sofrimento advém de dois pontos. O indivíduo, ele tem um apego, né? A pessoa acaba se apegando ao passado, apegando aos traumas, apegando a coisas que aconteceram e não sabe como soltar esse excesso. E também tem, né, são duas causas do sofrimento. Tem um apego, que esse trauma você vai levando para o resto da sua vida, e tem a aversão, é quando você não quer aceitar que algo aconteceu contigo. Então tem duas causas também. Ou você está apegado demais ao que aconteceu em algum momento, ou você está tendo essa aversão. Você está fazendo essa repulsa, e isso também não faz bem. Acaba causando aí, né, as doenças psicossomáticas. É importante você tocar nesse assunto, irmã Kênia, porque eu tenho percebido muitas pessoas, né, que em alguns momentos parecem que vão morrer de alguma doença do coração, de alguma doença física, né? Já recebi algumas pessoas, né, já me ligaram no momento falando assim: Tamires, eu vou infartar, meu coração tá disparado, eu tô sentindo uma coisa, e isso vem, né? Isso se enquadra nessa questão da doença psicossomática, não é isso? E o que você comenta, isso, e o que você comentou agora, essa fala é importantíssima, são os sintomas. Quais são os sintomas? Né? O corpo, ele reage, não tem como dividir mente e corpo, né? Ele é um todo. Então, são os sintomas. Segue os sintomas físicos e os sintomas emocionais. Os sintomas, eles podem ser taquicardia, são vários outros também. O estresse, a ansiedade, dores de cabeça frequente, queda de cabelo, insônia, tensão muscular e entre outros. Eu só estou pincelando, mas tem vários sintomas. Mas a queda de cabelo, náusea, insônia, irritabilidade, a pessoa acaba ficando irritado com qualquer... Fala assim, no consultório eles falam: eu não sei por que eu ando irritada. É o estresse. Esses são os sintomas, que algo não vai bem. Então, precisamos, né? O paciente, ele precisa descobrir qual a causa e como que você vai lidar com essa causa. Porque depois que você descobre, lembra que eu falei que pode ser duas causas? Ou você está se apegando àquele trauma, àquela experiência negativa, ou você está tendo aquela questão de repulsa. Você não quer lembrar sobre isso, mas isso também lhe faz mal. Então, quando você descobre a causa, como que você está lidando com isso depois? É isso que adoece. É isso que somatiza. Temos uma pergunta aqui muito apropriada para esse momento, né? Quais são os sinais? São esses aí que você já nos apresentou, né? E como ajudar uma pessoa que apresenta esses sinais, né? Esses sinais constantes, né? Há um prazo, irmã Kênia, para a gente procurar ajuda. Quando, né, o sinal, eu costumo dizer, né, quando aquele sinalzinho de alerta, ele se acende, ele precisa se acender na nossa realidade.
Então, os sintomas, né, como foi agora relatado, ele sendo físico ou emocional, estresse, ansiedade, dores de cabeça, queda de cabelo, quando, né, acaba sendo recorrente, né, persistente, é preciso que você vá realmente, não quer ir direto ao psicólogo, busque o profissional, pode ser o clínico geral, que dali ele vai encaminhar, pode ser o estresse. Então, o clínico geral, eu falo, ele é a porta de entrada para o tratamento. Então, você precisa buscar. Ah, eu não quero ir diretamente ao psiquiatra, mas se você já está fazendo esse cuidado, indo ao clínico geral, você já começou ali a cuidar da sua saúde física. Já é um bom começo. Nesse caso, quando nós podemos intervir no sofrimento do outro? Porque às vezes a gente, né, tem aquela experiência que tem um amigo ou um familiar mesmo que está ao nosso redor, ao nosso lado, próximo a gente, que está naquele sofrimento profundo. Quando a gente pode intervir nesse sofrimento, como que a gente deve agir nessas circunstâncias? Sim, podemos e é fundamental, né, a ajuda do outro, essa rede de apoio, porque o amigo, ele é um fator de proteção, assim como a religião também é um fator de proteção. Então, quando você vê que seu amigo, você, né, passou os dias que há uma diferença da tristeza para a tristeza recorrente, essa psicopatologia, essa doença, quando ela passa por mais de um mês e seu amigo não tem mais prazer naquela atividade. Vou dar um exemplo aqui, tá, pastor? Não estou falando um exemplo, pastor. Ele tem prazer nas atividades da questão fitness, é isso que fala? É isso aí. Fitness. Crossfiteiro, você percebe, pastor crossfiteiro. Então, aí você vê que ele não tem mais o prazer, aquela motivação. Queda do sono, apetite, foi tudo prejudicado, e isso não é mais durante 15 dias, já tem um mês, já está indo, já está alterando a sua também higiene. Então, peraí, vamos agora, se ele não solicitar ajuda, porque o outro acaba que, né, deixando para lá. Então, você fala, olha, é o momento de você estar indo ao clínico, né? Eu sempre falo, se você, infelizmente, falar psiquiatra, ele vai ter uma defesa, ele vai ter um mecanismo. Então, você fala, vamos ao clínico, vamos ao médico, vamos, né, passar pela avaliação clínica. Esse é o momento. Mas você percebe quando a pessoa, ela não tem mais aquela motivação, tudo isso acaba tem uma diminuição da sua motivação. Foi muito bom você tocar nesse ponto, querida, porque a gente percebe às vezes, né, por mais que estejamos próximos, né, o ser humano, ele carrega consigo uma linha muito tênue, né, entre aquilo que eu posso fazer e aquilo que vai ser interpretado como uma invasão de privacidade, né, alguma coisa, e muitas vezes, por pensarmos assim, a gente acaba não agindo, não auxiliando, né? E aí é importante, você tocou num ponto importante, que muitos casos, né, você da área da psicologia pode até falar com mais propriedade, né, que muitos casos de depressão, de até mesmo tentativas de suicídio ocorrem, né, em alguns casos por não ter essa ajuda, né, por não ter esse acompanhamento, esse auxílio, né? Exato. E um exemplo, às vezes o paciente, a pessoa que está nesse sofrimento interminável, porque para ele é um sofrimento que não vai ter fim, o que acontece? Ele pode estar em outro lugar, ele pode estar sozinho, não estar próximo ao parente, então tem a rede de apoio que eu sempre falo, se não tem amigo próximo, busque a rede de apoio, que é você ligar do celular para o CVV 188.
é a primeira coisa. Se a pessoa, muitas das vezes, ela não se encontra próximo, né, aos seus familiares, não está na sua cidade, é uma mudança brusca de tudo, foi mandado embora. N fatores que, né, acaba desencadeando aí a depressão, enfim. Que ele possa, até mesmo um amigo, olha, eu não sei como abordar, mas o que eu posso falar? Aí eu sempre fala para ele discar 188, você já está salvando uma vida. Eu falo sempre isso. Esse 188, né, chama, como que se chama? Repete, por favor, irmã Kelly. É o Centro de Valorização da Vida. CVV, né? Isso, CVV. Lembrando, né, claro, é uma rede de apoio, mas isso é a porta de entrada para que ele venha desabafar, levar a sua demanda, a sua queixa, o seu sofrimento, mas que a própria rede, a CVV, quando estiver nessa ligação, eles sempre falam, procure o mais próximo da sua região, uma rede pública, marque no postinho de saúde, procure projeto social que tenha psicólogo, até mesmo a rede de apoio faz dá essa informação. Que ótimo. Então, querido ouvinte, né, participante dessa live conosco, se você está precisando de alguma orientação, de alguma ajuda, de um acolhimento para entender melhor, né, quais serão os próximos passos a serem tomados, faça essa ligação 188 CVV, lá tem pessoas especializadas, né, que estarão também te orientando. Contem conosco também, né, para as orientações, isso é muito importante. E aí eu gostaria de perguntar ao nosso querido pastor Mateus, quando, na nossa realidade de igreja, né, como, enquanto irmãos, como a gente pode lidar com essa situação de estar atento, né, ao outro, porque a gente percebe que muitas vezes, muitos desses casos, né, de depressão, de pessoas, às vezes o nosso irmão que senta do nosso lado no domingo, nos dias de culto, quando sentava, né, quando estávamos reunidos presencialmente, muitas vezes sentavam do nosso lado, sorriam, e aí eu costumo brincar, né, assim, num tom de alerta, porque às vezes na igreja a gente chega e o irmão fala, oi, por exemplo, irmã Kênia, como está? Tudo bem, graças a Deus. E virou um bordão, que muitas vezes não revela essa realidade. Então, pastor Mateus, na nossa realidade de igreja, como a gente pode tratar desse tema? A grande questão, Tamires, né, e muito bom, muito pertinente essa questão que você trouxe, o grande ponto é que quando a gente para pensar como trabalhar isso dentro da igreja, isso já revela que a igreja deixou de ser igreja e se tornou uma instituição de encontro. Porque a definição de igreja é corpo, e é impossível dentro de um corpo um membro estar com algum tipo de enfermidade e o restante não sentir. Então, quando a igreja deixa o lado institucional pesar mais do que o lado organismo, do que o lado corpo, então a gente tem esse problema. E como resolver isso? Trabalhando a dinâmica de ser corpo, trabalhando a dinâmica de sermos sensíveis, estarmos disponíveis às necessidades um do outro. Quando a gente trabalha justamente a questão lá a partir da perspectiva do Atos, né, uma vez que você está tratando da igreja, o livro de Atos vai dizer que eles dividiam e partilhavam entre si de acordo com a necessidade de cada um. Então, o grande ponto ali é que eu só vou saber a necessidade do outro se eu me relacionar. Então, eu acredito, a partir, inclusive, daquilo que a Kênia vem trabalhando aqui, da gente intervir, e aqui eu faço até uma provocação, e trago aqui também um olhar, que eu não creio que a gente pode intervir no sofrimento do outro. A gente pode trabalhar naquela situação, porque o sofrimento do outro é do outro. A gente, às vezes, tende a falar para o outro, olha, eu sei o que você está sentindo, a gente não sabe o que ele está sentindo. A gente até imagina, mas só a pessoa que está sentindo sabe disso. Então, eu creio, e creio isso a partir da perspectiva bíblica, Tamires, que a grande forma de a gente resolver isso é o relacionamento. E aí, para isso, a gente trabalha a dinâmica de pequeno grupo,
que não é uma metodologia, mas é justamente uma busca daquilo que a igreja primitiva trazia, porque no espaço pequeno, eu não consigo ter relacionamento com a multidão, eu tenho relacionamento com grupos menores, né? E nos grupos menores eu me conheço, eu me permito ser conhecido e conheço o outro. Então, a chave, para mim, de tudo isso, de todo esse processo, porque esse trabalho puro é um processo, todo esse processo tem como chave ou ponto de partida o relacionamento. O senhor tocou num ponto, pastor, muito importante, e tem uma palavrinha, né, que se encaixa muito bem nessa sua fala, que é a empatia. Por mais que eu não sinta a mesma coisa que o outro está sentindo naquele momento, eu preciso ter essa empatia, essa sensibilidade e estar disponível. Às vezes eu não vou ter a experiência para compartilhar, para falar o que de repente ele gostaria de ouvir naquele momento, mas na maioria das vezes, arrisco a dizer, né, que em todos os momentos, estando ao lado da pessoa, né, e aí, como você falou, ser igreja, viver uns aos outros, se doar, estar disposto a caminhar junto, isso também na nossa realidade de igreja ajuda bastante, né, e aí a gente coloca na prática o significado realmente de empatia, de se importar com o outro, de estar sensível, estar disposto a ajudar, a caminhar junto, né? Irmã Kênia, você ia falar alguma coisa? Sim, assim, eu não posso deixar de pontuar que, né, a pergunta é, quando o sofrimento, ele se transforma nessas doenças psicossomáticas, né? Aí vem uma série de doenças que eu quero citar logo depois, mas como que a pessoa ela está encarando os fatores nesse momento, né? A questão da pandemia, a questão do desemprego, como que eu vou lidar com tudo isso nesse momento, né? Estamos no novo agora. Então, eu percebi aqui e trouxe, né? A forma que você vai lidar com as situações é o remédio, né? Para que você é como se fosse o antídoto, né? Como que você vai lidar? Você está no sofrimento. O paciente chegou para mim e falou: "Pronto, estou na terapia, já não vou mais sofrer". Eu falei: "Não. Terapia é como você vai gerenciar as suas emoções, como que você vai controlar, né? Porque não vai acabar eliminar o sofrimento, mas como você vem aí respondendo aos fatores. Porque a vida não é... Isso que é importante frisar. A vida ela não é 100% bela, a vida ela não é 100% colorida todo dia. É um erro, precisamos desconstruir que, né, existe aí a família margarina, que tudo é cor-de-rosa. Mas de que forma a pessoa, o paciente, ele precisa se conhecer. De que forma eu estou lidando com os fatores que vêm, né, apresentando para mim, né, o trabalho, é um luto, de que forma que eu tenho gerenciado tudo isso? A forma que você vai gerenciar é que vai dizer, né, se você vai ter uma doença aí psicossomática ou se você vai ser resiliente. Mas você precisa fazer essa pergunta: como eu estou respondendo em meio a todo esse caos, a todo esse sofrimento? Kênia, desculpa te interromper, tá, Tamires? Mas acho que a Kênia trouxe uma questão assim, muito pertinente, que a gente precisa pontuar isso, né? A gente, na nossa igreja, tem trabalhado justamente isso. A gente, como a Tamires mesmo colocou, está tratando desse tema de maneira despida de qualquer tipo de preconceito e trabalhando de forma clara, de forma intencional, a temática da depressão, do suicídio e doenças correlatas. Mas também existe um ponto que é muito importante de ser esclarecido e que está por detrás dessa pergunta que às vezes a gente não percebe, que é a ideia de que o sofrimento é em si algo ruim, né? Óbvio que ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento em si, ele pode nos amadurecer. E por isso que eu achei muito pertinente a sua fala, porque o próprio Jesus disse isso em João 16, versículo 33, que ele vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tiago, o seu irmão, vai dizer na sua carta de que
estejam felizes pelo motivo de passar por muitas provações, porque a provação produz perseverança. Então, a gente precisa também ter esse cuidado para não rotular todo tipo de sofrimento ou todo tipo de tristeza como depressão. E aí, esse equilíbrio, porque o sofrimento, em certa medida, ele pode me amadurecer, ele pode me fazer crescer, ele coloca diante de mim, e você usou uma expressão que eu também achei muito, muito interessante, muito pertinente, ele coloca diante de mim o fato de que talvez eu não saiba gerir alguns tipos de emoções, então eu preciso aprender a gerir as minhas emoções, então eu me coloco num processo de aprendizado. Então, é muito importante, por isso que eu não podia deixar passar, porque eu poderia esquecer depois, eu achei muito pertinente essa sua fala. Isso, e também, pastor, é a percepção que o outro tem de como que ele está lidando com esse sofrimento. Então, a pessoa, ela fica tão focada, estou sofrendo. Por que eu estou passando por isso? Né? Estou sofrendo. Mas quando ela para, né, tem essa percepção, fazer essa reflexão, de que forma eu posso estar aprendendo com um exemplo, com esse desemprego, de que forma eu posso estar nesse momento aprendendo com essa pandemia. Quando você para o pensamento, a minha abordagem, é importante eu falar da minha abordagem. A minha abordagem, ela é de Aaron Beck, né? Terapia cognitiva comportamental, que diz: o seu pensamento vai gerar um sentimento, logo também um comportamento. Se o seu pensamento for ruim, o seu sentimento você vai se autodestruir. Então, que hoje, na live, a pessoa pare e fala: gente, como que eu tenho pensado no meio do sofrimento? A vida, para mim, é ruim, só eu que sofro. E por que você não desconstrói esse pensamento, essa fala, e fala assim: o que eu posso aprender com isso? Então, vai desconstruindo, logo você vai tendo novas habilidades de gerenciar. E, claro, diminuir. Eu nem citei aqui as doenças que vem aí, o sistema nervoso, o sistema gástrico. Isso é importante, Kélia, desculpa te interromper, que a gente já entra na nossa próxima pergunta, né, que os nossos internautas enviaram aqui. Como saber que o sofrimento de uma pessoa está se transformando em uma doença? E aí, você trazendo esses exemplos, a gente já fica mais esperto. E reforço, queridos, não é porque a pessoa está passando por um sofrimento, né, por uma perda, um luto, né, que ela já está com uma doença psicossomática, ou que já está em depressão, ou que já está, né, desencadeando aí doenças emocionais. Não é isso, e é esse ponto que a gente precisa estar atento a essas orientações da irmã Kênia, né? E aí eu reforço que a gente já vem falando desde quando começamos o nosso mês de Frente para a Luz, que se transforma em doença quando esse sofrimento profundo ele passa de 15 a 20 dias, né? E ele é constante, né? Isso, e como você colocou muito bem, né? Seria isso mesmo, né, Kênia? Sim, acaba que, né, sendo persistente, recorrente, diminui aí as suas atividades, ele diminui as suas tarefas que ele, né, eu dei o exemplo do pastor que tem prazer nas suas atividades físicas, você percebe, então, quando essa pessoa ela já está há um mês, né, com todos esses sintomas, é preciso agora a avaliação e intervenção, sim. Eu vou trazer algumas doenças psicossomáticas quando a pessoa ela não sabendo gerenciar, né? Que ela fica ela foca mais no pensamento. Porque só eu que passo por isso. Quando ela fica sempre nessa fala, ela poderia mudar. Eu sempre falo. Você já pensou? O que você pode aprender com isso? Isso na terapia. A pessoa, nunca parei para pensar. Porque ela sempre está focada, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. É dessa forma. Então, quais são essas doenças, né? Eu vou trazer aqui. Elas podem ser
Doenças que aparecem na pele, vem como doenças dermatológicas, sistema circulatório, sistema respiratório, no estômago, gastrite, intestino, sistema urinário, sistema nervoso e outras. Foi algumas, né, que eu citei aqui, né, entre outras. Mas a pessoa, às vezes, ela não percebe que foi encaminhado para o meu consultório uma criança com problemas estava com dores de cabeça, olha só, hein? Estava com dores de cabeça e o problema, a dentista, o caminhamento veio do dentista. Uma criança já. E era bruxismo, que é o transtorno do sono. Então, quando a mãe percebeu que essa criança, ela acordava sempre reclamando de manhã cedo, eu tô com dor no maxilar e dor de cabeça, a mãe percebeu, levou até o dentista. O dentista falou, né, tá tudo ok a dentição, encaminho para terapia. Então, tem vários problemas e doenças psicossomáticas que as pessoas, no momento, por que eu estou trazendo essa questão do encaminhamento do dentista? Porque, às vezes, a gente só associa ansiedade e depressão, mas tem outras também, gástrico, intestino, sistema urinário, sistema respiratório, enfim, são vários outros. Deixa eu só fazer uma outra intervenção aqui que eu achei interessante que você está falando, Kenny, porque isso, as suas falas como a psicóloga, né, como a profissional dentro dessa temática que a gente está trabalhando, ela é muito pertinente porque ela mais uma vez demonstra a veracidade bíblica, sobretudo para aqueles que estão nos assistindo e que às vezes acham que a Bíblia é um livro religioso, então ela só trata de questões do porvir. Mas aí você vai para a terceira carta de João, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, né? Amado, espero que você esteja bem fisicamente, tão sadio quanto é forte em espírito. Ou seja, ou a sua alma, né? Aí a ideia da alma como a sede dos sentimentos. Então você observa essa integralidade que você falou lá no início, de que a gente Sim. não é um corpo, que a gente não é só sentimento, que a gente nós somos um todo. Então, todo ele precisa estar em harmonia. E aí você disse que você tem uma abordagem aí do nome difícil, que eu não me recordo agora. Aaron Beck. Então, desse sujeito aí, e aí quando você falou da abordagem dele, eu falo que essa abordagem é de apóstolo Paulo. Porque foi ele que escreveu, porque lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, ele vai dizer o seguinte: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é íntimo, nisso pensai. Então, você já observa que a Bíblia também já está apontando isso. A importância de você cultivar bons pensamentos também, mesmo diante de situações de dor e sofrimento. Para evitar essa doença, né? Que o sofrimento se torne uma doença. Aquele versículo também, pastor, que eu sempre falo, Provérbios 4, 23, me corrija. Guarde o seu coração, né? Sobretudo, guarde o seu coração, porque ali procede, né, toda a sua vida. Então, guardar o coração é guardar também as fontes, como que você vai armazenar tudo que acontece na sua vida. Você tem que filtrar. Você não vai ficar fazendo excesso de bagagem de tudo. Você filtra. Aprendizado, coisas boas, certo? Para que não venha adoecer, né? Psicossomatizar. Verdade. Pastor, você tocou num assunto muito importante e toda vez que precisar intervir, fique à vontade. Você está em casa. Verdade. Mas ao longo da nossa história, né, e a nossa experiência religiosa, sempre existiu assim esse paradigma e graças a Deus nós estamos lutando para quebrá-lo, né? E a gente percebe que o nosso Deus é um Deus que está preocupado com a plenitude do nosso ser, né? A nossa saúde integral. E aí, na sua realidade como pastor, a gente sabe que existe uma linha muito tênue entre o espiritual e o patológico. Como o pastor, é uma pergunta que nós recebemos, né? Como o pastor, ele pode identificar a patologia quebrando esse paradigma? Porque, às vezes, a gente percebe, né, que tem muitos pastores ou
irmãos em Cristo que às vezes percebem que não é só espiritual, não é só o lado espiritual, mas aí vem aquela grande barreira, não, mas não posso enviar para o psicólogo, porque isso tem... Então, assim, como que a gente, enquanto nessa nossa realidade de cristãos, a gente poderia aí, o pastor, né, intervir e identificar essa patologia, quebrando paradigmas aí? Então, eu vou tentar ser breve e bem prático. Eu acho que quando a gente fala de reconhecer essa linha tênue, toda a linha, e dentro dessa pergunta que foi colocada aí pelo internauta, isso já traz uma limitação, né? Toda a linha, ela demarca, ela limita. Então, acho que o grande ponto é justamente esse. Eu entender que mesmo sendo pastor, mesmo sendo mensageiro de uma palavra que é ilimitada, eu, enquanto ser humano, eu tenho minhas limitações, eu não sei de tudo e nunca saberei tudo. Então, o primeiro passo para eu identificar até onde vai a minha área de atuação e até onde é necessário a gente complementar ou iniciar um processo terapêutico com um profissional, ele começa justamente na figura do líder, que deve ser alguém humilde para reconhecer que ele só pode caminhar até determinado momento. Ele precisa reconhecer que ele tem limitações e, reconhecendo a sua limitação, buscar estudar, né? Buscar se qualificar. A Kênia trouxe uma situação aqui para a gente, prática, que ela vive no seu consultório, que responde, inclusive, essa pergunta. Porque uma criança foi encaminhada ao dentista. O dentista olhou e falou, olha, dentro daquilo que me cabe, não há nenhum problema. Pode ser que seja, como de fato era, de cunho emocional. Isso aqui agora, essa situação, precisa ser encaminhada agora para um psicólogo. Então, observa, se um médico, né, um dentista, teve essa capacidade, essa humildade, essa hombridade de reconhecer sua limitação, por que nós, líderes religiosos, agimos de uma forma, por vezes, prepotente e arrogante? Porque, desculpa, por vezes isso que acontece. Né? Então, a gente precisa, e até mesmo o nosso povo que nos assiste, porque eu também insisto muito nisso, né? A nossa igreja aí, o pessoal da IBNJ e outros que estão nos assistindo, e sobretudo de igrejas de comunidade, em regiões onde os acessos de recursos são escassos, por vezes a figura do líder do pequeno grupo, a figura de um líder de ministério, ou até mesmo do pastor, é a figura de um psicólogo mais próximo que aquela pessoa tem, de maneira gratuita, para que possa ouvi-la, para que possa orientá-la. Então, acaba que as pessoas, às vezes, quando olham para nós, elas também, às vezes, confundem esses papéis. Cabe a gente desfazer essa confusão, mostrar para elas que nós somos, sim, esse amigo, esse ouvinte, esse orientador, esse conselheiro que está disposto a caminhar, mas que, dependendo da situação, é necessário que haja um outro caminho. E eu digo isso numa experiência que eu tive de 3 meses, logo no início do ministério, quando uma irmã que está nos assistindo, inclusive, ela me ligou, falou, pastor, estou com a minha vizinha aqui, que o pessoal está achando que ela está com uma possessão demoníaca. E aí, possessão demoníaca é o pastor que vai resolver. Então, vamos lá. E aí eu fui até a casa dessa pessoa, e quando eu cheguei, na verdade, eu olhei, eu orei, e eu falei assim, peraí, essa situação aqui, se é isso, já está resolvido, porque a Bíblia, dentro da perspectiva bíblica, a oração, a súplica tem o seu efeito, sim. Mas eu comecei a fazer toda uma leitura do panorama, e para encurtar a história, no final eu identifiquei que aquela senhora, que as pessoas, né, a própria filha e os vizinhos achavam que estava em uma posição demoníaca, na verdade ela estava tendo um transtorno em decorrência de um medicamento de tarja preta que ela deveria tomar com recomendação médica, prescrição médica. Ela estava tomando isso sozinha, sem prescrição, e fez uma alta dosagem. Então, quando eu li na bula, falei, olha só, fulano, tá vendo tudo que está acontecendo aqui? Tem nada a ver com demônio, já está escrito aqui na bula, ó. Isso aqui aconteceu por causa disso, disso e disso. Então, observa, naquele momento, para aquela pessoa, era uma questão demoníaca, mas não era. Então, cabe a gente, pastor, líderes, nos qualificarmos e termos essa humildade de reconhecer até onde a gente pode ir. É verdade. Temos aqui a fala de um internauta que ele diz assim, nós já somos considerados malucos pela nossa fé. Então, não tenham vergonha e procurem um médico. Fica aí a dica para todos os ouvintes. Prosseguindo, irmã Kênia, como conseguir controlar o nosso... Como conseguirmos controlar o nosso sofrimento, que muitas vezes, na maioria das vezes, vem
por antecipação, às vezes aquele sofrimento antecipado, né? E aí podendo até considerarmos ansiedade, né? Como conseguir controlar esse sofrimento? Bom, cada caso é um caso. Tem aí os exercícios e as técnicas para respiração. Se for TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, entra com a medicação. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Então, como que posso estar aí? Então, assim, eu não posso agora responder como se fosse uma receita de bolo, mas tem várias técnicas. Tem o exercício da respiração, né? Por que o exercício da respiração? A primeira coisa. Porque quando você tem uma técnica, não é respirar de qualquer forma, não. Tem uma técnica certa de 10 segundos, porque o cérebro, ele entende que quando você respira da forma adequada e expira, vai diminuindo o batimento cardíaco, tudo vai para o seu devido lugar. O cérebro, ele faz essa leitura. Então, a pessoa diminui aquela questão do suor, né? Porque ela está suando. Tudo isso com apenas a técnica da respiração. Mas quando a pessoa ela já tem aí o diagnóstico de TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizado, aí tem que ver a medicação. Ela está tomando a medicação? Tem tudo isso. Mas, de primeiro, sempre o terapeuta, isso aconteceu, tá? A minha paciente, ela teve uma crise, né, de pânico, ou síndrome do pânico, o nome é apenas um sinônimo, no carro. Então, ela lembrou do exercício da respiração. Aí eu sempre falo, observa se tem uma música no fundo, vai fazendo esse exercício. Incrível. A crise, ela passa, ela não passa minutos. Então, vale a pena, é válido. De início, se continuar, aí você vai até o especialista. Ótimo, tirar o foco, né, daquela ansiedade. Mas, pastor Mateus, a Bíblia também ela nos traz uma orientação prática com relação a isso também. Estou certa? Certíssima. E aí, diante dessa fala da Kênia, eu só me lembro do Sermão do Monte, né, o capítulo 6, onde Jesus vai terminar dizendo o seguinte, né, basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, eu vi isso, eu guardei, é uma verdade, de quem sofre por ansiedade sofre 2 vezes, né? Porque você está antecipando algo que ainda não aconteceu. Pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Então, você está sofrendo 2 vezes. Pode não acontecer nunca. E pode não acontecer nunca, exatamente. Então, assim, existe a possibilidade? Existe, mas é 50%, como a Tamiris colocou muito bem. 50% de sim, 50% de não. Então, para que eu vou antecipar um problema diante de problemas que nós já temos que lidar diariamente? Diariamente, nós temos situações difíceis que encaramos no nosso dia e que, por certo, nós que estamos aqui nessa live, aqueles que estamos assistindo, ao longo do dia de hoje tiveram seus próprios desafios. Então, não preciso antecipar o desafio de amanhã, né? Porque, como disse o próprio Cristo, basta cada dia o seu próprio mal. E eu acho interessante também uma outra recomendação bíblica a respeito da ansiedade, que é lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí eu gosto dessa versão que fala lançar, porque não é colocar com jeitinho, é jogar. Do jeito que tá, joga, arremessa. E aí você vai perceber que não é que ele vai cuidar, ele já tem cuidado. Então, às vezes, essa ansiedade para aqueles que nos assistem, por nós anteciparmos, estarmos tão focados naquilo que pode acontecer e que ainda não aconteceu, nós deixamos de ver aquilo que está acontecendo, que é o Senhor cuidando de nós. É verdade. E a gente tem um problema muito grande, né? A humanidade sofre de um problema muito grande, né? Que é sofrer pela ansiedade por aquilo que ainda vai acontecer, que a gente não sabe se vai acontecer realmente. E tem aquela outra parte da sociedade que sofre pelas coisas que aconteceram. E aí vivem presas no passado, não é isso, irmã Kênia? Isso, eu sempre falo que há uma diferença entre ansiedade, que é uma emoção, nós nascemos com essa emoção, a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade normal, você tem aquele equilíbrio.
Eu fiquei ansiosa para chegar o momento da live. Eu passei o dia inteiro no trabalho pensando. Então, é uma ansiedade boa. Agora, a pessoa ela tem que identificar quando essa ansiedade ela ultrapassou o limite, né, da normalidade, já está em excesso, ela não dorme, ela não, ou então é um excesso do trabalho, vem os excessos. Então, aí já não é mais ansiedade que é o normal, já gera o transtorno da ansiedade. Foi aqueles sintomas que eu falei, a pessoa acaba tendo insônia, queda de cabelo e outros sintomas. Então, vamos, né, perceber aí os excessos, né? Que excesso que eu estou tendo aí? Peraí, vamos, né, lançar realmente essa ansiedade para Cristo, né? Eu não preciso ficar com esse excesso. Ele falou que segura para mim. Então, verdade, ele já tem cuidado de nós, né? De que forma podemos apoiar os nossos amigos e outros para que o sofrimento não chegue ao ponto da patologia? Bom, eu acho que eu respondi, eu vou fomentar mais uma vez. Para o paciente, né? Porque tem um paciente, tem um amigo ali do lado observando. O paciente ele precisa reconhecer de que forma ele está gerenciando esse sofrimento. Eu vou dar um exemplo também. Eu lembro que, porque é muito bom você falar aquilo que vive, né? Que eu perdi, né, a bolsa do FIES, e aquilo para mim foi um sofrimento, né? Para quem já foi bolsista do FIES, ele ler que você não é um sofrimento. É bem rápido. Eu liguei para o atendimento do MEC, do FIES na época, ele falou: tem duas opções. Ou você faz o Enem novamente, ou você vai até Brasília resolver lá no Ministério da Educação. Foi um sofrimento para mim. Mas como eu gerenciei esse fator, foi muito importante para mim. Porque eu poderia desencadear né, a onda da ansiedade generalizada, eu poderia ter sintomas gástricos, eu poderia ter né, dermatológicas. Então, a forma que... tem uma frase aqui, né, o sofrimento é inevitável. Você continuar, né? Deixa eu só recapitulando aqui. Isso, dor é inevitável. Agora, continuar sofrendo, a opção é sua. É opcional. Então, no momento que eu passei, eu falei, eu vou optar, estar aí, recorrendo, claro, consegui, mas se eu não fizesse essa reflexão, como que eu vou proceder? Como reagir no meio de no meio de uma demanda dessa? Eu poderia me entregar aí os sintomas e as doenças psicossomáticas e não resolver, não terminar a minha bolsa de estudo. Então, eu falo, a dor, o sofrimento é inevitável. A dor emocional é inevitável. Agora, você sofrer, a opção é boa. Ótima colocação. Agora, nós temos aqui uma pergunta, né? Uma colocação. Como agir quando uma pessoa não suporta uma traição? Uma separação, desculpa. Quando não suporta uma separação. Para quem quer a pergunta, ficou um silêncio. Caso, Oi? Eu já atendi. Eu vou me adiantar, porque eu já atendi, tá? Um rapaz. Sexta-feira, 9h da manhã, quando eu vi um homem na terapia, 9h da manhã, eu falei assim: é questão conjugal. Porque é raríssimo. Sexta-feira, 9h da manhã, você vê um homem no consultório. Eu falei, essa questão conjugal. É casamento que terminou. E realmente a demanda foi essa. Então, é incrível. E o que foi trabalhado? A pessoa ela tem que reconhecer os ciclos. Reconhecer aonde que ela errou.
reconhecer que o casamento, né, o comportamento dela, como foi no casamento. Tem N perguntas para serem respondidas. Então, essa questão de traição, a pessoa ela também não pode pegar essa bagagem e generalizar separação, desculpa, Kênia. Separação, tá? Separação, desculpa, perdão. Então, a pessoa ela tem que pegar essa experiência, lembra? Como que eu vou gerenciar essa experiência? Porque o pensamento gera comportamento e sentimento. Então, como que eu vou gerenciar essa experiência da separação? Eu vou construir que todo casamento, o próximo relacionamento vai ser da mesma forma? Eu vou estar generalizando? Eu vou fazer a reflexão. Aonde que eu também fui permissivo? São N perguntas. É uma questão muito profunda, né? E aí Sim. que precisa ser analisado também, né? Observar todas essas situações que envolvem, né? Que estão envolvidas, né? E aí, agora, eu penso também, e aí, irmã Kênia, pastor, me corrijam se estivermos errados, se chegou ao ponto, né, de que a separação já aconteceu, que não tem mais jeito, vamos dizer assim, a pessoa também precisa tomar consciência de que ela precisa avançar, a vida dela não pode parar ali, né? A gente até pensa nesse fim de um ciclo, até mesmo com relação ao luto, né? Quando a pessoa precisa levantar a cabeça, se restaurar, né? Se reestruturar e avançar, porque senão a pessoa fica presa àquela situação, né? E acaba morrendo em vida, correto? É correto, a vida é um ciclo que vai sendo aberto e fechado. Então, como que agora você vai levar esse ciclo da separação aberto o resto da vida? Você tem que encerrar esse ciclo. Agora, de que forma você está encerrando o ciclo? Saudável ou adoecendo, né? Tem essa questão também. E aí, quando a gente o luto... Perdão, Kênia. Quando a gente traz isso para dentro da própria questão bíblica, porque a gente precisa também entender que, óbvio, né, toda separação por si só, e aí eu não falo nem separação de um relacionamento necessariamente conjugal, mas às vezes a separação pode ser a mudança de separação, de você estar desempregado, você está há muito tempo naquele lugar com um grupo de pessoas, e agora você, por uma razão, você está se separando daquele contexto. Então, todo rompimento, ele gera um certo tipo de dor, de estresse. E quando a gente traz isso para um ambiente familiar, eu acho que também cabe a gente analisar, lidar com o sofrimento, como você colocou muito bem, entender os ciclos, mas perceber também até que ponto aquela pessoa ocupa na minha vida um papel de importância, de significado, e até onde a minha vida gera em torno daquela outra pessoa, porque trazendo para o nosso linguajar evangélico, que seria a idolatria. Verdade. Olha, agora acabou porque... por alguma razão eu me separei, houve uma separação, e a Tamiris colocou muito bem, a separação pode ser até em decorrência de um luto, então agora acabou, eu perdi minha razão de viver. Você certamente já deve ter ouvido isso tanto quanto eu. Então, quando uma pessoa coloca sobre outra a responsabilidade de ser ela a razão do seu viver, a gente tem a questão da idolatria. E aí uma história que para mim tem um aprendizado muito significativo diante disso, é a história lá de Raquel e Lia, né? Quando ele amava mais a Raquel, mas o fato é de que foi a desprezada, a Lia, que vai ter ali depois Judá, e você vê que ela vai engravidando e ela vai fazendo da gravidez uma forma de conquistar uma afeição de que ela percebia que não tinha, mas quando ela entende que ela assim, olha, chega, eu não vou viver mais em função de homem nenhum, eu não vou viver mais em função de pessoa nenhuma, a minha vida agora pertence a Deus. Quando ela faz isso, Jesus não vem na descendência de Raquel, ele vem na descendência da desprezada que em um momento percebeu de que, olha, eu preciso agora romper, como a Tamiris colocou muito bem, terminar um ciclo, vou seguir, é o famoso levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, e quando ela fez isso, a gente vê, então, a narrativa, a sequência de toda a história que a Bíblia nos apresenta.
E você tocou isso num aconteceu, ponto, pastor. O senhor tocou num ponto, pastor, muito importante nessa história, eu vou usá-la como exemplo, que a Bíblia vai dizer que por conta, né, da Lia, às vezes, embora Raquel fosse mais amada, em alguns momentos ela também ela se aproveitava porque Lia tinha os seus filhos e ela também em alguns momentos, né, quando via lá, poderia até rolar aquele ciúmezinho entre as irmãs, né? Então você é a mais amada, mas sou eu que tenho filhos. E aí a Bíblia vai dizer que quando isso aconteceu, Lia parou de ter filhos. E mais à frente, a Bíblia também reforça que quando ela entendeu que a alegria da vida dela é do Senhor, o Senhor na sua vida lhe traria alegria, né? O Senhor era o centro da sua vida e ele lhe dava alegria. Então, a Bíblia diz que ela teve mais filhos depois disso. Então, você trouxe essa experiência e é muito importante a gente falar nesse momento de sofrimento, de dor, né, de perda. Enfim, são nesses momentos que a gente precisa, principalmente, durante todos os dias da nossa vida, a gente precisa colocar o Senhor no centro da nossa vida. Mas, principalmente nos momentos de sofrimento, nós precisamos relembrar que Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é a razão do nosso viver, né? E aí, só esse adendozinho aí. Irmã Kênia, você queria falar alguma coisa? O pastor falou da questão da idolatria, e o paciente que eu falei que 9 horas da manhã, sexta-feira, ele estava ali, a questão era o relacionamento dele, o término do casamento, e eu perguntei, né, ele sempre relatava, chama a minha ex-mulher para ela ver que eu estou em terapia, ela queria que fizesse terapia. Eu fiz a pergunta, você está fazendo a terapia para mostrar para ela ou é realmente para você? Para quem é a terapia de fato? Entendeu? E aí ele não apareceu mais. Era questão assim, era para mostrar para ela, ele queria, né, essa questão realmente do outro, mas ele não estava se preocupando com ele. Era essa idolatria mesmo. Então ele não apareceu. Enfim, deu como alta revelia e que ele queria era mostrar para a esposa que ele estava na terapia. Provar a sua mudança, né? Exato. Você tocou num ponto, né, que se assustou, né? Ficou assim, surpresa quando viu às 9 da manhã de uma sexta-feira um homem comparecendo ao seu consultório. E aí eu lhe pergunto, isso é uma máxima que os homens eles têm mais dificuldades de procurarem ajuda? Ou demais. Não? Eu estou equivocada. Não, é demais. É isso mesmo. Tem esse mito, esse tabu que o homem ele resolve sim, sozinho, ele consegue, ele é o cara. E a terapia, e ele, poxa, fazer terapia, o que meus amigos vão achar? Entendeu? Eu não consigo resolver o meu próprio casamento. Eu vou ter que pedir que um estranho venha resolver o meu problema? E, infelizmente, o homem, quando ele procura a terapia, é porque perdeu realmente o casamento, ele tem a questão da guarda dos filhos, que aí ele vai lá. Então, assim, ele espera, infelizmente, acontecer para depois buscar a terapia. Infelizmente. Pastor Mateus, o que você poderia dizer para os nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa noite? Que palavra, né, o senhor poderia nos dar nessa noite? Vou falar você, eu já estou ficando me velho. Se me chamando de senhor, eu vou me sentir mais velho ainda. Gente, até antes dessa palavra, Tamires, eu não sei se você consegue fazer, Kênia, mensurar isso em percentual, mas eu creio que essa dinâmica ela é muito próxima a do que se vive dentro do gabinete pastoral. Eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes foram homens que foram buscar algum tipo de assistência, algum tipo de orientação. Né? Eu falo aí, sem medo de errar, que 90% ou mais dos atendimentos pastorais de aconselhamento se dão muito, por vezes, iniciativa da mulher, e não necessariamente do homem. E aí, diante disso, então, vem essa palavra que
que na verdade é a palavra do próprio Cristo, né? Porque lá Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai dizer sobre isso, né? Que o marido, ele deve zelar pela sua esposa, deve amar a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja a ponto de entregar a vida. E se você não está disposto a pedir ajuda, eu questiono se você está disposto a entregar a vida. Porque se você, diante de uma dificuldade, você não tem a coragem de se expor, de falar e de pedir ajuda, o seu silêncio, ele causa morte. O seu silêncio não traz vida, né? Então a gente precisa romper o silêncio, que é o silêncio da morte. Porque eu vou acumulando, eu vou somatizando, como você está nos ensinando aqui nessa noite, e eu vou deixando as coisas, não, eu vou tentar resolver, né? É a síndrome do super-homem, e nós não somos super-homem, né? O homem que tinha todo o poder, ele sentiu medo, ele chorou, ele sentiu a dor do abandono, e ele é a nossa referência, né? Jesus, no seu momento de maior agonia, ele chama, dos 12 ele tinha 3, né, que eram os mais próximos, e dos 3 ele tinha 1, mas ele chama os 3 mais próximos para orar com ele. Gente, ó, eu estou angustiado. E ele volta, inclusive, vê a turma dormindo, fala, gente, você não consegue ficar acordado? Eu estou aqui prestes a morrer. Mas observa, ele não precisava, quando a gente olha para Jesus, na perspectiva de 100% Deus, ele não precisava daquilo. Mas enquanto homem, ele entendia a importância da comunidade, do relacionamento. Então, ele chamou alguém para perto. Então, você, homem que nos assiste, né, não tenha vergonha. Nós somos homens, não somos pais perfeitos, não somos homens perfeitos, não somos maridos perfeitos. Todos nós, a começar em mim, temos o que melhorar, temos o que aprender, uns com os outros, inclusive. Então, seria muito mais útil e produtivo para a família, inclusive, se nós, homens, assumíssemos o nosso papel, né? Porque a gente acha que o nosso papel é prover o pão material. Mas a Bíblia, nessa mesma carta aos Efésios, vai dizer, quando fala lá aos pais para instruírem os filhos, nos originais ali, sendo breve na minha fala, pais ali não é a ideia de homem e mulher, é a ideia do homem, gênero, porque na cultura judaica era a responsabilidade do pai, do homem, instruir o jovem, tanto no aspecto profissional, tanto que Jesus tem a profissão de José, mas também naquilo que é o estudo da palavra. E hoje a gente vê que a nossa negligência enquanto homem, das nossas atribuições dadas por Deus, tem gerado todo um reflexo no sistema familiar e, consequentemente, emocional. Ótima fala, pastor. Então, queridos, estão precisando de ajuda? Procurem aí, não tenham vergonha, peçam mesmo, né? Nós somos um corpo, né? E nós estamos disponíveis, né? A nos entregarmos, a compartilharmos essa vida uns com os outros, né? A gente vem aprendendo isso na nossa realidade e precisamos colocar em prática. Eu acho que nunca um momento foi tão pertinente para colocar em prática aquelas nossas lições do uns aos outros do que nesse tempo. Irmã Kênia, pode falar. Para fechar, é muito importante fechar, pastor, o que foi a sua fala, que a maioria dos homens, né, esse super-homem, né, que não existe, desconstruir esse pensamento, porque quando esse homem ele não busca ajuda, respinga na família. Se tem mulheres com essas doenças psicossomáticas, se tem jovens, filhos adoecidos, muitas das vezes é porque o pai, esse marido, ele não tem buscado ajuda. E está respingando em quem? No próximo. O atendimento que eu faço hoje, eu tenho ali na Unaclin 6 atendimentos. 4 são de mulheres. O relato é o meu marido, o pai dos meus filhos. Por ele não buscar ajuda, quem vai e psicossomatizou? Na mulher, no filho, nesse adolescente. E por aí vai. É uma masculinidade tóxica, né, que a gente tem gerado. É o do homem não chora, que o homem tem... A função dele é ser tão somente o provedor, e a gente vai gerando isso aí, como você falou, respinga na família em todos os sentidos. E nas próximas gerações, né, porque a gente vive, então, numa geração que é órfã de pais vivos, né, porque o pai está tão preocupado em prover aquilo que não é essencial, que acaba sendo ausente naquilo que ele deveria ser presente. Então,
essas inversões aí infelizmente, são tóxicas. É verdade. Irmã Kênia, pessoas diagnosticadas com depressão, né, pela genética, de ordem genética, elas têm a possibilidade da cura? A nossa internauta, ela coloca aqui, né, que tem uma grande amiga que recebeu esse diagnóstico, né, e ela permanece desde então com o tratamento medicamentoso, com a terapia, mas oscila, né, nessas altas e baixas aí do processo depressivo. Então, tem cura se a pessoa for diagnosticada pela depressão, né, pela genética, tem cura? Então, o que o estudo ele diz, né, na psicologia, é tratável. A depressão é tratável. Tratável como, Kênia? Com a psicoterapia, com os outros especialistas, neuropsicólogos, psiquiatras, endócrinos. Eu encaminhei uma paciente porque era questão de tireoide. Então, é tratável. A questão não é, vamos lá, não é, ela vai ser curada, ela vai ser, ao longo da sua vida, né, esse tratamento. É como oferecer o oxigênio para ela e ela não vai poder parar, largar aquele balão de oxigênio. Ela vai precisar, sim, dar continuidade à terapia, à medicação e também aos outros fatores que precisam. Não é só terapia e medicação. Quais outros fatores? A crença, a espiritualidade, os amigos, os familiares. Tudo isso engloba aí a questão e o processo da cura. Mas essa cura, para o termo na psicologia, diz, ela é tratável. Quem nos acompanha sabe, né, que o William, ele gosta muito de usar esse termo. Eu estou em recuperação, sou um paciente em recuperação. Em tratamento, eu acho que é muito apropriado, né, para esse momento, porque até para essa pessoa mesmo, né, eu estou falando isso porque eu vivencio isso dentro de casa, né, é importante, como fala aqui, que ela oscila muito entre períodos de melhora e períodos de acentuadas crises, é importante identificar o que desencadeia essas crises, né? E aí entra o que a irmã Kênia falou muito bem, de identificar essas possíveis causas, esses estopins, né, que desencadeiam essas crises e tratar, porque como a irmã Kênia falou, às vezes, né, pode ser de cunho endócrino, né, e outros fatores, mas às vezes até os relacionamentos tóxicos também, né, e a depressão acabam levando a pessoa a voltar para essas crises, né? E a própria depressão em si, Tamires, ela tem ramificações. Tem a depressão que vem sendo crônica, tem a depressão que é o transtorno misto, possivelmente é o transtorno misto que ela oscila. Então, não é só depressão. O CID-10, ele vem com, é o F31, é o F41.2. Então, que tipo de depressão o psiquiatra deu o diagnóstico? Se oscila, é uma depressão que tem aí os padrões mistos. Ansiedade, oscilação, tá? Então, mas é tratável. Ótima colocação. Irmãos, nós já estamos aqui há 1 hora e 15 minutos. Está sendo um momento, né, de muito aprendizado, um momento muito edificante na nossa vida. Eu tenho certeza que dos nossos internautas também. Já deixa o seu joinha aí. Outra coisa que eu queria lembrar, queridos, é que nós, a IBNJ, nós temos um canal no YouTube. Então, se você não assistiu ainda, a nossa primeira live já está lá no nosso canal do YouTube, IBNJ, Igreja Batista Nova Jerusalém, lá no YouTube. Nós temos pregações. Em breve teremos toda a lista, toda a playlist das nossas EBDs para você revisar, se de repente perdeu alguma. Então, não se esqueça, vai lá no nosso canal, amanhã a gente já vai ter essa live para você assistir novamente. De repente, se perdeu alguma coisa aí, se a conexão caiu, você pode ir no nosso canal e assistir novamente a nossa live. Então, acesse o nosso canal no YouTube, IBNJ, Igreja Batista Nova Jerusalém, e assista os nossos vídeos. Deixe muito joinha, compartilhe,
tá? E por que eu estou fazendo essa divulgação aqui, irmãos? Porque o novo normal, os irmãos sabem que é essa imersão no mundo digital. Então, Deus, ele tem colocado grandes propósitos na vida da IBNJ, e nós precisamos de mais de 1.000 acessos para que as nossas lives, mais de 1.000 inscritos, né, Pastor Mateus? Para que as nossas lives, os nossos cultos, né, sejam transmitidos online no nosso canal do YouTube. Então, queridos, nos ajudem, divulguem, compartilhem aí, manda para os seus amigos, para os seus parentes aí. Vamos nos inscrever nos canais, no nosso canal do YouTube, para que a gente possa também evoluir, avançar nesse novo normal. E aí, irmã Kênia, para quem não sabe, queridos, olha, essa live hoje está pesada. Hoje nós temos aqui 2 irmãos que, né, participaram na escrita de um livro. Então, nós temos aí o nosso pastor Mateus, que escreveu um capítulo desse livro, e nós temos a nossa redatora, é assim que fala, irmã Kênia? Coordenadora de edição, é? Isso, e também tem a participação, eu como coautora, coordenadora e coautora. Então, nós temos aqui 2 escritores de livros, gente. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né? Já estamos aí encerrando a nossa live, que vocês falassem um pouquinho sobre esse livro, que é uma bênção. Eu tenho certeza que alcançará muitas vidas e ajudará muitas pessoas aí, né? Que estão lutando contra o suicídio, contra a depressão. Irmã Kênia? Sim, então, esse livro, né? Ele vem... Qual o objetivo desse livro? É prevenção mesmo. É saber que, uma vez eu fiz o juramento, a psicologia, por qualidade de vida para a minha sociedade, esse livro ele veio dessa forma. Eu preciso, como profissional, fazer alguma coisa. Então, eu fiz o juramento e o livro ele vem prevenção e também a parte da espiritualidade. Eu não posso ficar somente no consultório, sabendo que a cada 40 segundos no mundo tem um suicídio. Eu preciso fazer algo como profissional. Então, esse livro veio aí com profissionais excelentíssimos, nosso pastor, teólogo. Por quê? Porque a espiritualidade é um fator de proteção. E o meu capítulo, ele vem falando sobre mitos e verdades sobre suicídio. Então, nós vamos desconstruir no meu capítulo, né, sobre essas questões de mito ou verdade. Claro que eu não vou falar muito, porque eu quero que a pessoa... Não vamos fazer spoiler. Não vai dar spoiler. E eu tô doida para ler também. Não vejo a hora de ser lançado, né? Exato, então. Então, mas esse foi o objetivo. Eu, como profissional e também como uma... serva de Cristo, está ali, né, juntando a religião com a minha profissão. E o livro é esse objetivo, prevenção ao suicídio. E o nosso convidado, coautor, pastor... Eu agradeço, né, a Kênia, esse convite. E à medida que Deus vai fazendo as coisas, a gente vai entendendo, né, porque ao longo dessa caminhada na IBNJ, a gente pôde aprender e tratar de diversos situações juntos, né? E aí, quando a Kênia me deu essa oportunidade, me fez esse convite para escrever esse capítulo sobre a importância da espiritualidade e da religiosidade como meio de prevenção ao suicídio, isso é muito importante, isso é muito relevante, porque a gente precisa fazer um panorama de que, ao longo da história da sociedade, sempre existiu, em alguns momentos, uma sociedade sem economia, existiu uma sociedade sem tecnologia, diferentemente de hoje. Existiu uma sociedade diferente, sem os recursos de transporte, de mobilidade urbana como a gente tem hoje, mas nunca existiu uma sociedade sem religião. E então a religião está sempre presente. O ser humano em si é um ser religioso. Nem que ele adore o seu dinheiro, nem que ele adore a sua imagem, mas ele tem a necessidade de prestar culto a algo. Então, dentro do livro, a gente vai trabalhar, então, justamente esse papel da religião como um meio de prevenção ao suicídio, né? Como a religião ela tem esse papel muito importante
dessa temática específica do suicídio. Como a minha coordenadora, ela falou, né, Kênia, né, a nossa coordenadora, eu não vou falar muito porque eu quero que vocês possam adquirir esse livro aí futuramente e abençoar a vida de outras pessoas também. O livro será lançado quando, queridos? A princípio, até então, na primeira semana de janeiro do ano 2021. Até então, janeiro, estará aí em todas as livrarias. Vai ser aqui a primeira livraria no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Livraria da Travessa. Que ótimo, que bênção. Então, irmãos, já coloca aí na agenda de vocês, primeira semana de janeiro, já vai correndo aí, já se prepara, já programa aí, né, o dinheirinho para comprar, para abençoar na compra desse material. E aí, na primeira semana de janeiro, se Deus quiser, o livro será lançado e teremos aí acesso e vamos poder ler, conhecer cada vez mais, né, sobre esse tema para ajudar cada vez mais as pessoas que nos cercam e nós mesmos, né? Então, na verdade, exato, Tamires. Esse livro foi pensado na sociedade, naquele adolescente que possa estar lendo. A leitura, ela é uma leitura para a sociedade, para qualquer profissional que possa estar tendo essa informação e assim ajudar outras vidas. Kênia, você tocou num assunto que eu não poderia deixar encerrar essa live sem tocar nesse assunto. Nós estamos falando de sofrimento, né? Quando ele vira a doença, e aí eu tenho certeza que na nossa live assistindo agora temos muitos pais de adolescentes, né? E hoje, um dos sofrimentos, uma das coisas, né, que nós temos visto entre os adolescentes é a automutilação. Eu gostaria que, para a gente encerrar, né, já caminhando aí para o final, que você desse uma palavra sobre isso, sobre essa automutilação nos adolescentes, que tem crescido muito, né? E também para dar uma fala, uma ajuda, né, para esses pais que estão nos assistindo agora e que, de repente, estão vivendo isso dentro da sua própria casa. Acontece muito na fase, o adolescente, ele não sabendo como lidar com essa dor, ele prefere sentir uma dor física do que lidar com a dor emocional. Ele não encontra nos pais, não sabendo pedir essa ajuda, então ele precisa sentir a dor física. Então a automutilação, ela nada mais é do que eu vou, né, priorizo agora a dor física do que lidar com a dor emocional. O adolescente, ele não sabe, é um mix de emoções para ele. Ele está na fase ainda de amadurecimento psicológico e os pais também não sabendo lidar. Claro, ele tem que estar prestando atenção quando esse adolescente ele já está em pleno calor de camisas compridas, né, a blusa comprida, o pai tem que estar atento. E também, quando não é no braço, né, no pulso, no braço, é na perna, as duas partes. Então, a mutilação é isso. Ele não consegue lidar com a dor emocional. Ele vai, então, fazer essa automutilação para sentir a dor física. Mas só que essa dor física ela vai passar. E vai voltar a dor emocional. Então, ele novamente faz esse comportamento. Fica esse ciclo, fica uma compulsão. Então, é preciso que os pais fiquem atentos mesmo à questão da vestimenta. Se ele está usando roupa comprida, olha, minha filha não usava blusas compridas, agora está usando. Preste atenção, né? Fique atento mesmo a essa questão. E, assim, é importante que a automutilação não é só o se cortar, né, Kênia? Tem alguns que se queimam, né? Se machucam. Né? Então é importante, e geralmente para esconder, né, para que o outro não veja em locais pouco visíveis. Sim, né? Como você colocou muito bem. Exato, é porque no ranking é a questão do cortar, mas vem também as questões de machucar, pegar a unha e machucar algum ponto do seu corpo, a barriga. Então ela vai fazer com outros objetos também machucar, mas assim, no ranking é o cortar. Está atentos também, né, esses arranhões que aparecem e nunca desaparecem, né? Porque, geralmente, como você falou, é uma constante, né?
Isso, e geralmente é aqui, com as unhas, né? Nessa parte aqui do braço. Isso. Então, queridos, estejamos todos muito atentos, né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles precisam, agora mais do que nunca, precisamos ter esse olhar sobre eles, né? Isso, no livro vai ser pontuado, e a segunda causa de morte aqui no Brasil são esses jovens, né? Na faixa etária de 14 até seus 34 anos, é a segunda causa no Brasil do suicídio, está aí dos jovens pela impulsividade, por não saber falar. Inclusive, a campanha, o Setembro Amarelo, começou com o jovem Mike M., de 17 anos, por ele não saber falar. Ele deixou um bilhete lá no Mustang amarelo. Por isso é Setembro Amarelo. Pais, não se culpem. Mas ele não pediu ajuda. Por isso que estamos no Setembro Amarelo. Um jovem, 17 anos. Ótima fala. Para terminarmos, irmã Kênia, quais são as suas palavras finais, né, para a gente já encerrar a nossa live? 2 dicas. Pratique o autoconhecimento. Quais são as minhas fraquezas? E como eu posso estar aí tendo agora um pensamento, né, de fortalecimento no momento do sofrimento? Porque quando você reconhece as suas fraquezas, logo você vai retirar esses pontos negativos e acrescentar pontos positivos para que não venha adoecer. Que eu comentei. E outra dica também, utilizar a inteligência emocional. Foi um exemplo que eu dei da minha vida. Ou eu ficaria chorando por perder o meu fiéis, ou correr atrás. Então, utilize a autorreflexão de como que você está lidando com o sofrimento e também a sua inteligência emocional. Como que eu vou gerenciar aí as minhas emoções para que não venha somatizar, né? Porque o corpo é um todo. Lembrando, uma dica de um filme que é um clássico. Quem puder estar assistindo agora nesse momento, tempinho de chuva, o filme A Vida é Bela. Esse filme retrata de que forma um pai passa para o filho no campo de concentração. Sinopse do filme, gente, é só sinopse. Como não que ele é passa? Spoiler. Como que ele passa para esse filho? Gente, um pai passar para um filho no campo de concentração de uma forma lúdica, olha a inteligência emocional que ele usou. Então, a dica do filme que eu deixo para os ouvintes é essa: A Vida é Bela. É um clássico. Pastor Mateus, suas últimas palavras? Suas palavras finais para essa live, né? Vou me colocar melhor. A minha palavra ela vai caminhar bem naquilo que a Kênia acabou de tratar aqui agora, da questão do olhar, né? Jesus também no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E aí eu aplico isso dentro da ideia da perspectiva, né? Você pode ver o copo meio vazio, ou você pode enxergar o copo meio cheio. Você pode olhar para a Terra Prometida e ver os espias, ou você pode olhar para a Terra Prometida e ver que ela mana leite e mel. Então, a questão toda está na forma como você olha. E aí eu faço, inclusive, aqui um link com a EBD, nossa última escola bíblica dominical, quando você, o pastor, ele trabalha sobre culpa. Não sinta-se culpado das situações da vida, você que nos assiste. Mas também não dê desculpa para permanecer nelas, porque você tem toda uma equipe que está aqui e que não está só aqui, né? A própria Kênia, eu, a Tamires, o pastor William, a nossa equipe ministerial, a nossa igreja, nossos irmãos, estamos aqui disponíveis para te ajudar. Então, não sinta-se culpado por se sentir depressivo, estar passando por um momento difícil, mas não dê desculpa para permanecer nesse momento, porque você tem à sua disposição o auxílio necessário. Amém. Queridos, muito obrigada, pastor Mateus, irmã Kênia, por ter aceitado o convite, né? Foi uma honra tê-los aqui e participar com vocês, né, desse momento de aprendizagem. Nós temos visto como nosso Deus ele é cuidadoso, como ele se importa com cada detalhe. E aí esse momento, né, de aprendizado, né, eu vejo que o nosso Deus ele está trazendo luz, aquilo que por muitos anos foi preconceito, foi deixado de lado como algo que não fosse importante.
e agora, nesse momento, nós temos entendido e recebido do Senhor, né, essa direção para cuidarmos também da nossa parte emocional. Como eu sempre falo, se nós cuidamos do nosso corpo físico, sentimos uma dor de cabeça, sentimos um mal-estar, vamos ao médico, precisamos também cuidar do nosso emocional, porque é isso que tem, né, tirado muitas vidas, é isso que tem destruído famílias, é isso que tem levado pessoas a viverem os seus dias como mortos-vivos, né? Em vida, né, com o coração batendo, mas as emoções totalmente despedaçadas, totalmente entristecido, sem nenhum fôlego de vida emocional, vamos dizer assim. Então, que Deus continue abençoando o seu coração, que você esteja de olhos bem abertos para com a sua família, né? Observe cada detalhe da sua família. Claro que nós não somos super-heróis, super-heroínas, né? Mas esteja atentos aos sinais, né, a esses sinais que a irmã Kênia colocou. Peça ajuda, nós estamos aqui para te ajudar, para fazer um acolhimento, para dar uma orientação. Então, não hesitem, não passe por isso sozinho, você não está sozinho. Então, vamos orar para a gente encerrar nossa live. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por esse tempo que nós passamos juntos, por esse momento de aprendizado. Eu te louvo, meu Pai, pela vida do nosso pastor Mateus, porque o Senhor, meu Pai, de maneira muito especial, o Senhor tem cuidado do seu filho, o Senhor tem lhe dado sabedoria, e também, meu Pai, o Senhor colocou em nossas vidas a nossa querida irmã Kênia, meu Pai, que através da sua profissão tem abençoado o teu reino. Deus, eu peço pelos meus irmãos nessa noite, peço que o Senhor renove-lhes as forças e que eles continuem, meu Pai, nessa caminhada, sendo instrumento em tuas mãos para abençoar vidas. Deus, eu oro também por cada ouvinte que está participando dessa live nesse momento, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor traga luz, meu Pai, a tudo aquilo que está oculto, que o Senhor revele, meu Pai, aquilo que precisa ser tratado na nossa vida, aquilo que precisa ser mudado, e que o Senhor nos guie pelo caminho eterno, pelo caminho de vida plena, pelo caminho de felicidade, meu Pai, pelo caminho da realização. Que o Senhor abençoe o teu povo em nome de Jesus, e que onde nós não podemos alcançar, que a palavra do Senhor chegue e faça florescer, meu Pai, todo o deserto, que faça florescer, que traga luz, meu Pai, que a tua luz chegue a toda essa escuridão, meu Pai, dessas pessoas que estão à nossa volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, deixe o seu like e compartilhe essa live. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.